E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia sobre Claudinho estar cada vez mais próximo de vestir a camisa 8 do Vasco tem deixado a torcida completamente em êxtase. Imagina só, um jogador que atualmente atua no futebol do Catar, conhecido pelo seu talento e visão de jogo, sendo especulado como a grande peça de meio-campo para uma equipe tão tradicional como o Vasco da Gama. Não é apenas um rumor qualquer. Fontes próximas ao clube e pessoas do círculo do jogador indicam que conversas estão acontecendo nos bastidores, com detalhes ainda sendo ajustados. O que faz qualquer torcedor ficar com o coração acelerado só de imaginar a cena. A movimentação de Claudinho, que já tem experiência internacional e uma carreira marcada por passes precisos e infiltrações inteligentes, mostra que o Vasco está mirando alto, buscando reforçar um setor que precisa de criatividade e organização. A expectativa não é apenas pelo futebol em si, mas pelo impacto que a chegada de um jogador desse porte pode gerar dentro e fora de campo. Desde a motivação do elenco até a repercussão midiática que só um nome desse calibre consegue provocar. A torcida, que já começou a sonhar com o camisa 8 brilhando em São Januário, sente que algo grande está prestes a acontecer. E o simples boato de Claudinho estar a caminho já movimenta redes sociais, grupos de WhatsApp e até conversas informais em bares e praças, tornando a expectativa quase palpável. Os detalhes sobre a possível negociação ainda são bastante nebulosos, mas tudo indica que há muito mais do que simples interesse por parte do Vasco. Claudinho, apesar de jovem, já acumulou uma bagagem considerável jogando fora do Brasil e, inclusive, com cidadania russa, algo que pode abrir portas para negociações complexas envolvendo transferências internacionais. Fontes extraoficiais comentam que o clube está disposto a realizar um esforço financeiro significativo, mostrando que o investimento no jogador não é apenas uma tentativa de impulsionar a equipe em campo, mas também uma estratégia para fortalecer a marca do Vasco. O torcedor entende isso e, mesmo sem números concretos, sente que a chegada de Claudinho poderia ser um divisor de águas, trazendo um novo patamar de competitividade e chamando a atenção de patrocinadores e da mídia esportiva. E não é para menos. Estamos falando de um meio-campista que se destaca não apenas por habilidade, mas também pela inteligência tática, capacidade de drible e visão de jogo, qualidades que qualquer treinador adoraria ter no elenco. Por isso, cada rumor, cada postagem nas redes e cada comentário de insiders é absorvido como se fosse uma confirmação iminente. E a torcida já se prepara para lotar aeroportos, estádios e redes sociais, como se o anúncio oficial fosse apenas uma questão de tempo. A especulação sobre Claudinho se juntar ao Vasco também abre uma discussão interessante sobre como o clube tem buscado se reestruturar nos últimos anos. Enquanto outros times investem pesado em nomes consagrados, o Vasco parece focar em talentos que unem experiência internacional com potencial de crescimento, e Claudinho se encaixa perfeitamente nesse perfil. Muitos analistas do futebol comentam que essa estratégia pode ser arriscada, mas ao mesmo tempo extremamente recompensadora se o jogador render conforme o esperado. O fato de Claudinho já ter rodado o mundo
jogado em diferentes campeonatos e ter passado por desafios de adaptação faz dele um atleta mais maduro e capaz de lidar com a pressão de vestir uma camisa histórica, como a do Vasco. Além disso, rumores indicam que sua chegada poderia influenciar outros jogadores a se interessarem pelo clube, tornando a janela de transferências mais movimentada e aumentando o nível de competitividade interna. A torcida, claro, já começou a imaginar jogadas, passes e gols decisivos, e essa ansiedade coletiva cria um clima quase cinematográfico, como se cada movimento do jogador estivesse sendo acompanhado em tempo real, mesmo antes de qualquer contrato ser assinado. É um fenômeno típico do futebol brasileiro, onde a especulação e o desejo da torcida frequentemente se transformam em narrativas que parecem mais verdadeiras do que a própria notícia oficial. Outro ponto que merece destaque é a maneira como a mídia esportiva tem tratado esse possível acerto. Sites especializados, comentaristas renomados e até perfis de insiders nas redes sociais começaram a lançar pistas sobre o interesse do Vasco, deixando o assunto ainda mais quente. Cada comentário, cada análise sobre o estilo de jogo de Claudinho e sobre como ele se encaixaria no meio-campo do time se transforma em combustível para a imaginação da torcida. Alguns chegam a comparar sua chegada com grandes contratações do passado, tentando medir o impacto que ele poderia ter no desempenho da equipe e no moral do elenco. Há ainda quem especule que Claudinho poderia assumir um papel de liderança dentro do campo, articulando jogadas e criando oportunidades, função que o camisa 8 tradicionalmente ocupa com maestria. Essa combinação de habilidade técnica, inteligência de jogo e potencial de liderança faz com que o rumor ganhe corpo a cada dia, tornando difícil separar o que é especulação do que pode realmente acontecer. A ansiedade é tanta que até pequenas movimentações, como o jogador curtindo postagens do clube ou sendo visto em lugares estratégicos, já viralizam, criando um clima de expectativa quase palpável que lembra grandes novelas do futebol brasileiro, onde a torcida é protagonista e os rumores viram parte da emoção do jogo. Além disso, há um aspecto econômico que não pode ser ignorado. A chegada de Claudinho poderia movimentar não apenas o futebol, mas também a economia em torno do clube, desde a venda de camisas e produtos licenciados até aumento na procura por ingressos e novos patrocinadores. Muitos boatos sugerem que o Vasco estaria disposto a investir pesado para garantir a contratação, sinalizando que há um planejamento estratégico por trás do movimento, não apenas a intenção de atrair holofotes. Essa visão de longo prazo é algo que a torcida observa com atenção, pois demonstra que o clube está tentando se reposicionar em nível nacional e até internacional. Claudinho, com sua experiência no exterior e capacidade de se destacar em ambientes competitivos, seria a peça central dessa estratégia, tornando-se não apenas um reforço em campo, mas um símbolo de ambição e renovação para a instituição. É fascinante como rumores de bastidores podem transformar completamente a percepção do torcedor, fazendo com que cada notícia, mesmo que parcial, se torne motivo de celebração, discussão acalorada e expectativa para o que ainda está por vir. Por fim, a ansiedade e a euforia em torno de Claudinho refletem algo muito maior do que apenas um rumor de transferência. Refletem a paixão da torcida vascaína e a necessidade de ver o clube voltar a brilhar em grande estilo. É comum que, em momentos como esse, o torcedor crie cenários imaginários, visualize jogadas e até antecipe resultados positivos.
Tudo antes de qualquer confirmação oficial. E isso não é apenas emoção descontrolada, mas uma forma de se conectar com o clube e com a história que ele representa. Claudinho se torna, nesse contexto, muito mais do que um jogador. Ele se transforma em símbolo de esperança, renovação e ambição. Cada notícia, cada rumor, cada detalhe sussurrado nos bastidores é absorvido como se fosse uma confirmação, criando uma narrativa coletiva que mistura realidade, expectativa e desejo. O simples fato de imaginar o jogador desembarcando e vestindo a camisa 8 já é suficiente para incendiar debates, gerar memes, inspirar análises táticas e reacender a chama da torcida, que se prepara para viver momentos de pura emoção caso o rumor se concretize. A especulação, portanto, deixa claro: o Vasco pode estar prestes a dar um passo audacioso, e a torcida sente isso no ar, no coração e na alma. A possível chegada de Claudinho ao Vasco também levanta especulações sobre o impacto que ele teria no estilo de jogo do time. Observadores e comentaristas têm sugerido que, com sua capacidade de distribuir passes e infiltrar com precisão, o meio-campo poderia ganhar um nível de criatividade e dinamismo que há muito não se via em São Januário. Rumores apontam que ele poderia se tornar o articulador principal, alguém capaz de conectar defesa e ataque com inteligência e rapidez, criando oportunidades de gol que antes pareciam improváveis. O torcedor, claro, já se projeta em jogadas ensaiadas, dribles desconcertantes e assistências que fariam qualquer estádio explodir de alegria. Há também quem especule que Claudinho poderia assumir uma função quase híbrida, ora recuando para ajudar na construção das jogadas, ora avançando para surpreender a defesa adversária, tornando-se um verdadeiro maestro em campo. E se a especulação se confirmar, isso poderia transformar não apenas a dinâmica da equipe, mas também a percepção que os adversários têm do Vasco, elevando o clube a um patamar de respeito que combina história, tradição e ambição renovada. O clima de expectativa é tão intenso que qualquer pequena movimentação do jogador ou comentário de insiders se transforma em notícia instantânea, ampliando o efeito do rumor e fazendo com que cada torcedor se sinta parte do processo. Além do impacto técnico, especula-se fortemente sobre como a presença de Claudinho poderia influenciar a mentalidade do elenco. Muitos entendem que jogadores com experiência internacional trazem consigo uma postura diferenciada, não apenas em relação à forma de jogar, mas também à preparação física, disciplina e comportamento em campo. Fontes extraoficiais comentam que Claudinho tem uma reputação de profissional exemplar. Alguém que motiva companheiros e eleva o nível do time simplesmente pelo seu exemplo. Isso abre espaço para um debate interessante: como um único jogador pode ser catalisador de uma mudança cultural dentro de um clube. Rumores sugerem que o Vasco, ao mirar Claudinho, busca exatamente isso: uma liderança silenciosa, baseada no talento e na postura dentro e fora das quatro linhas. A torcida, por sua vez, alimenta a imaginação com imagens do jogador, orientando companheiros, organizando jogadas e sendo a referência que o time precisava há tempos. Esse efeito multiplicador, caso se concretize, poderia transformar o Vasco em um conjunto mais coeso e competitivo, capaz de encarar desafios maiores e disputar protagonismo em nível nacional, tornando a especulação algo ainda mais fascinante e emocionante. No campo financeiro e de marketing, a possível contratação de Claudinho também é alvo de muita especulação.
Rumores indicam que sua chegada poderia gerar um aumento expressivo na venda de camisas, produtos licenciados e até ingressos, tornando-se um verdadeiro impulso econômico para o clube. Alguns insiders afirmam que a diretoria está ciente do efeito multiplicador que um jogador desse calibre pode trazer e estuda formas de maximizar o impacto comercial, desde ações de marketing até eventos de interação com torcedores. Essa estratégia não é apenas sobre futebol, mas sobre consolidar a marca Vasco, atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade nacional e internacional. Para a torcida, isso significa mais do que reforço técnico. Significa ver o clube respirando confiança e ambição, com projetos ousados que se traduzem em investimento e valorização da instituição. A especulação se transforma em expectativa de crescimento. E cada rumor sobre negociações ou detalhes contratuais é absorvido como sinal de que o clube está realmente mirando alto. Claudinho, nesse contexto, deixa de ser apenas um atleta e se torna símbolo de um projeto maior, que mistura paixão, estratégia e visão de futuro, alimentando sonhos e debates entre torcedores. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Outro ponto que a especulação trouxe à tona é o interesse de outros clubes, que supostamente observam a situação de Claudinho com atenção. Fontes não oficiais afirmam que times de diferentes ligas estariam avaliando a possibilidade de uma investida, o que aumenta a tensão em torno das negociações. Esse cenário cria um clima de urgência e competição pelo jogador, elevando ainda mais o status do rumor e a ansiedade da torcida. Há quem imagine que, caso o Vasco consiga garantir Claudinho, o clube poderia não apenas reforçar o elenco, mas também sinalizar força e ambição, demonstrando capacidade de atrair talentos de destaque, mesmo em meio à concorrência internacional. A narrativa se transforma, então, em um jogo de bastidores, onde cada movimento, cada declaração e cada postagem em redes sociais é analisada minuciosamente. E a especulação sobre Claudinho passa a ocupar espaço central no imaginário do torcedor. É fascinante observar como, nesse ambiente, um rumor pode ganhar vida própria, se tornar tendência e transformar a expectativa coletiva em um fenômeno de engajamento que mistura futebol, emoção e projeção estratégica. O aspecto emocional da torcida também é alvo de especulação intensa. Muitos relatos não oficiais indicam que torcedores já se organizam para receber Claudinho caso a negociação se concretize, planejando desde faixas e cartazes até a presença massiva no aeroporto, como se cada gesto de boas-vindas pudesse marcar o início de uma nova era no clube. Essa dimensão vai além do futebol. Trata-se de um vínculo afetivo com o clube e com a história que ele carrega. Rumores sobre a empolgação dos fãs circulam constantemente nas redes sociais, mostrando imagens, vídeos e discussões que alimentam ainda mais a narrativa. Para muitos, Claudinho deixa de ser apenas um meio-campista e se torna símbolo de esperança, revitalização e ambição, algo que a torcida não via há muito tempo. A especulação, nesse sentido, cumpre um papel poderoso: transformar expectativas em experiências coletivas, onde cada comentário, cada postagem e cada análise contribuem para a construção de uma narrativa que mistura desejo, paixão e projeção do futuro. O clima é de verdadeira euforia, mesmo sem confirmação oficial. E a energia em torno do rumor é capaz de contagiar não apenas torcedores, mas toda a mídia esportiva.
Além disso, há uma série de discussões sobre o encaixe de Claudinho no elenco atual do Vasco. Rumores indicam que a diretoria estaria avaliando cuidadosamente a adaptação do jogador ao grupo, considerando aspectos táticos, físicos e até comportamentais. Alguns insiders sugerem que ele poderia assumir um papel estratégico no meio-campo, equilibrando ofensiva e defensiva, ajudando a organizar a equipe e criando oportunidades de gol de maneira consistente. A especulação se estende também à possível influência dele sobre jovens talentos, com a chance de inspirar novas gerações dentro do clube. A narrativa, dessa forma, ganha múltiplas camadas envolvendo futebol, gestão de elenco, liderança e projeção de carreira. Para a torcida, cada rumor alimenta a esperança e reforça a ideia de que o Vasco está prestes a dar um passo ousado e estratégico. A expectativa é tamanha que até pequenos sinais, como interações do jogador nas redes sociais ou comentários de insiders, se transformam em notícia de repercussão, criando um clima de tensão, euforia e antecipação que parece impossível de controlar. Claudinho, nesse cenário, se torna o epicentro de todos os sonhos e planos do torcedor, mesmo antes de qualquer confirmação oficial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!